Sejam muito bem-vindos ao XSCast, o podcast oficial da XS Team. E hoje temos um episódio muito diferente com todo o nosso time de nutrição para quebrar diversos mitos aí da audiência, né? A galera gostaria de fazer perguntas aos nutricionistas e hoje o podcast, esse episódio vai ser destinado para isso. E eu não tô só, tá? Hoje eu tô aqui com ele. E aí, galera, aqui quem fala é o Gustavo Albuquerque, da equipe de marketing também da XS Team. E hoje, a proposta desse episódio é que não tenha host, tá? O protagonismo é 100% da equipe de nutrição aqui da XS. Esse é o momento de você, telespectador, tirar todas as suas dúvidas que você sempre quis saber com seu nutricionista, mas às vezes teve vergonha, não achou o momento certo. Esse é o momento de tirar todas essas dúvidas a limpo. O programa vai estar lotado de dinâmicas para poder a gente interagir e falar sobre tudo que está em alta no mundo da nutrição, da saúde e do fitness. Perfeito. Gente, como o Gustavo disse, são várias dinâmicas que nós preparamos aqui, onde todo o time de nutrição vai poder falar sobre diversos temas. E não vamos demorar muito não, né? Vamos logo começar. O primeiro quadro é um quadro onde os nossos nutricionistas vão tirar cards de dentro de uma caixa. E dentro dessa caixa tem diversos temas, polêmicas ou mitos da nutrição. E esse momento vai ser dedicado para eles poderem discorrer sobre esses temas. Então, lembrando, gente, 5 minutinhos aí para vocês poderem falar tudo sobre esses temas, tá? Eu queria que começasse. Pode ser você, Matheus? Vou começar. Beleza, bora lá. Vamos lá. Primeiro card. Corrida e ganho de massa. Esse aqui... E marmelada. Esse daí, Foi pra ele. É a Foi pra pessoa especialidade da certa. casa, né? A especialidade da casa. Então, vamos falar um pouquinho sobre corrida e ganho de massa. Tem esse detalhe, né? Na verdade, esse tema é um pouco polêmico e tem muita coisa pra gente conversar sobre isso. Realmente, dependendo do volume da corrida, vai ser muito difícil que o paciente tenha um ganho de massa muscular. Então, realmente é necessário que ele dê a prioridade a algum dos dois objetivos. No meu caso, por exemplo, o pessoal associa muito que eu já tenho uma boa massa muscular e estou correndo. Mas essa massa muscular ela foi construída quando eu não tinha esse volume de corrida, né? Provavelmente, se eu tivesse esse volume de corrida atual, eu não teria conseguido construir essa quantidade de massa muscular. Então, dá para você correr e manter a massa muscular. Ter um ganho é bem complicado. Sendo bem sincero, o que é que vocês acham sobre isso aqui? Eu acho que para ter um ganho a pessoa não pode ter medo de comer. Porque o gasto calórico da corrida é bem alto e com a musculação também aumenta mais esse gasto calórico, então a pessoa não tem isso de ter medo de comer carboidrato, não tem que comer. Para ganhar essa massa muscular não tem jeito, tem que comer. Verdade. E associando também, né, a questão muitos pacientes têm essa dúvida, né? Quero correr, quero praticar, hoje é atividade híbrida, Hoje né? é híbrido. Né? O nosso queridíssimo aqui, colega, ele tá aí exercendo essas duas atividades, 3 ou mais. E aí eu sempre vou do ponto de vista que depende do volume, depende da intensidade. Se você tiver um bom treinamento de força com um bom suporte nutricional, você consegue sim manter os dois tendo volume e tendo uma boa performance na corrida. Agora, se você não tem uma equipe multidisciplinar por trás, não tem um bom treinamento e não tem um bom nutricionista para dividir os macros e as proteínas aí, você com certeza vai perder massa magra e não vai ter um bom rendimento nem em uma atividade nem na outra. Então, são duas coisas que precisam estar bem interligadas. Verdade. Exatamente como o Matheus falou. Com certeza. E um ponto importante também é que esse ganho de massa ele tem que ser muito limpo, né? Porque a gente sabe que o peso ele influencia na corrida. Verdade. Então tem que ser, de fato, com acompanhamento, né? E um ganho de massa limpo, sim, é possível, mas tem que ser algo bem cronometrado e bem estratégico para não atrapalhar o atleta nas duas modalidades. Exatamente. Acho que a gente poderia resumir que é possível, mas é importante que você faça um bloco de prioridade, né? É possível, porém depende. Em um período você foque mais na corrida e em outro determinado período você foque no ganho de massa. Sim. Se você tentar evoluir os dois ao mesmo tempo, Algum vai dar errado. talvez não evolui nenhum dos dois. É verdade. Deixa eu ir lá. Vamos lá. Dieta carnívora. Assunto polêmico. Esse daí é polêmico, polêmico. viu? Esse daí é Isso polêmico. aqui também é algo que a gente poderia ficar horas falando, né? Verdade.
Mas, e particularmente é algo que eu comento bastante com o meu público de pacientes. Mas vamos lá. Dieta carnívora está muito em alta hoje em dia, né? A gente está vendo aí muitas loucuras na internet, mas a gente tem que falar da exclusão total de grupos alimentares. Exato. Né? Então, gente, vamos ser sinceros. É algo que de início dá certo, mas não é sustentável. Exato. Não só por físico, mas também por questão nutricional. Né? A dietoterapia ela precisa dos macros e dos micronutrientes. Então, excluir totalmente outros grupos alimentares e focar somente em um, de início você vai ter sim um resultado estético, mas isso não vai ser sustentável e não só estético, mas a nível metabólico também. É verdade. Então, é algo bem, bem polêmico para a gente discutir aqui. Ficou bem evidente, né? Principalmente esse assunto depois que os Estados Unidos lançou a sua nova pirâmide alimentar, né, onde a base principal da pirâmide é composta por proteínas. E aí, se você não tiver uma boa leitura, você faz uma distorção daquela pirâmide. E aí veio as dietas da moda, como já vieram inúmeras dietas da moda, e essa é apenas mais uma. Então, como a Luara falou, não há nada que exclua uma dieta bem fracionada, com todos os grupos alimentares. Ela pode sim te trazer benefícios, mas pode trazer um grande prejuízo para a sua saúde a longo prazo também. Eu acho que assim, essa dieta, ela evidencia muito o consumo de proteína, né, claramente. Mas é proteínas tanto muito gordurosas como pouco gordurosas. E a gente sabe que o aumento dessa gordura saturada está muito correlacionado com doenças cardiovasculares, Exato. que é o maior problema de saúde pública, de causas de morte. Então tem que ter muito cuidado com isso. Uma pessoa que já tem um histórico de dislipidemia tem que ter muito cuidado em relação a esse tipo de dieta. É verdade. Tem dois pontos muito negativos na minha visão, que é o baixíssimo consumo de fibras e o excesso de gordura saturada. Então, a longo prazo, pensando em saúde intestinal e cardiovascular, jamais recomendaria. Também não. Também sou não totalmente recomendaria. De jeito nenhum. Nunca passei, nunca passarei. Quem é o próximo? Eu sou a próxima, vamos lá. Tararam. Refrigerante zero na dieta. Eita, esse é polêmico. Todos aqui são muito polêmicos, né? Não tem nenhum assim, né? Mais ou menos. Vamos lá, meu ponto de vista, né? Concordem ou discordem comigo. Se a gente for pensar em calorias, tudo bem. Ele não vai trazer malefícios nenhum no seu processo de emagrecimento. Porém, o refrigerante zero não é um alimento saudável. Ele tem os mesmos malefícios que tem no refrigerante normal. A única diferença é que ele não tem o açúcar, mas ele tem um adoçante de péssima qualidade, tem os aromatizantes, os estabilizantes, os corantes caramelo 4, tudo que tem no refrigerante normal tem no refrigerante zero. Qual o problema disso? Às vezes é assintomático, você não percebe nada. Mas isso pode causar, a longo prazo, dependendo do excesso do consumo, uma disbiose. O que é isso? Desregulação de bactérias no seu intestino. Então, quando você tem um consumo excessivo de produtos ultraprocessados, você desregula essas formulações, né, ali de bactérias, e isso acaba causando distensão abdominal, dores, o intestino fica desregulado. Então isso pode trazer vários problemas que a olho nu você não consegue enxergar. Então, se a gente for pensar, vai aderir à dieta, eu recomendo o mínimo possível, uma vez na semana ou no final de semana, mas todos os dias, não. O que vocês acham? Assim, foi o que você acabou de falar. Não é saudável, e ponto. Não tem como discordar disso. Mas, se aquela coquinha zero for ser o fator que vai fazer o paciente ter aderência ao plano e fazer, consequentemente, né, com constância... Concordo. Não tem um mal ali, né? Assim, se for botar a pauta, qual é mais saudável, Coca-Cola ou suco de laranja? Com certeza é o suco de laranja, isso não tem dúvidas. Mas, para fazer o paciente ter uma adesão... É uma estratégia. É aquela coisa, né? A diferença do veneno pro remédio é a dose. É, a dose, tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso, seja qual for o tipo de alimento, ele vai trazer algum malefício para a sua saúde. Exato. Sim, com Verdade. certeza. Em relação ao refrigerante zero, né? Concordo muito com o que vocês falaram. E eu acredito muito na questão do contexto, né? Exato. Então, o contexto, por exemplo, do paciente em específico, né? A gente trabalha com individualidade. Então, vou dar um exemplo de um paciente que já faz o consumo do refrigerante normal. Nesse caso, o refrigerante zero é excelente para ele, porque ele vai reduzir o consumo de açúcar, ele vai reduzir o consumo de calorias, pode emagrecer. Então, nesse caso, seria uma boa opção. Caso 2, uma pessoa que não tem o consumo de refrigerante
e aí você indicar, aí eu acho absurdo. Nesse caso eu acho absurdo. A gente nunca indicaria, né? Faria a pessoa começar a tomar. Exatamente. Um ponto importante também que eu acho, para fazer o desmame desse refrigerante para uma pessoa que é muito dependente disso, água com gás e sumo de limão. Sim, excelente. Viciada. Pronto. Excelente. Eu Isso e é a uma nota Lara, 10. aqui a gente vai no restaurante, é água com gás e sumo de limão. Já vê que tem 2 nutricionistas ali. Excelente, isso é excelente. E um ponto importante também da gente falar é que virou moda. Né? E muita gente, pacientes ou não, esperam que os nutricionistas hoje em dia indiquem o refrigerante zero porque virou algo banalizado. Sim. Tem pessoas que não consumiam, eu conheço pessoas que não consumiam refrigerante zero e hoje em dia consomem porque é zero. Exato. Mas não quer dizer que isso é algo que tem que fazer parte da sua rotina, né? Isso não é um padrão XS, tá, gente? Da gente falar o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que é de fato benéfico para você e o que é verdade, ok? Então, não, refrigerante zero... É como o pessoal falou, não é algo sustentável, não é algo que a gente tem que recomendar sempre, mas é estratégico. Isso. Então, depende do perfil, depende da individualidade de cada um, mas não deixa de ser um produto ultraprocessado, né? Um produto industrializado. E eu acho que, assim, somado com o contexto de vida da pessoa que não se alimenta bem, é muito ruim. Uma pessoa que todos os dias come algum tipo de fast food, que não faz exercício, que é sedentário, enfim, é só mais um somatório ali para esse contexto. Mas uma pessoa que se exercita, come todos os dias muito bem, tem uma alimentação muito diversificada, o que a Coca Zero vai fazer, né, ali? É verdade. As pessoas falam muito sobre o sódio também do refrigerante, né? Existem muitos outros produtos que têm muito mais sódio do que uma lata de refrigerante, por exemplo, e as pessoas não se importam com isso. Sim. Então, assim, a gente tem aqui dois mundos diferentes que a gente passaria uma tarde aqui falando sobre esse assunto. Com certeza. E assim, antes de a gente passar para outro tema, trazendo até um feedback para vocês, nossos futuros pacientes, eu já tive um consumo absurdo, né? Trazendo aqui uma experiência própria. Já tive um consumo absurdo de refrigerante zero. E conforme eu consegui reduzir, distensão abdominal reduziu muito. Tá? Desbiose, como a Rinara falou. Saúde intestinal melhorou muito. Então, assim, com certeza, se você fizer a redução do refrigerante zero, você vai sentir uma melhora muito grande na sua saúde intestinal. Pode ter certeza. Exatamente. Exato. Agora vamos lá, né? A próxima pergunta polêmica. Jejum intermitente. Eita. Excelente. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Vamos lá. E aí, o que é que você nos diz aí sobre o jejum intermitente? Vamos lá. Eu não sou do tipo de nutricionista que vou aplicar. Sim, eu não induzo a pessoa a fazer, não é uma estratégia que comumente tem no meu planejamento alimentar. Mas, se o paciente já vier com esse costume, já me adaptei, não sinto redução de performance na atividade física, não sinto redução de performance no meu dia a dia, nos meus afazeres, e aí a gente pode montar uma estratégia ali, legal, para ela não sentir essa queda de energia. Mas eu, particularmente, prefiro muito mais a pessoa alimentada, né? Até porque eu acho que isso de ter alimentação fracionada faz com que ela não compense em algum horário. A gente sabe que no horário da noite as pessoas tendem a beliscar mais, a compensar mais. Então, ter essa alimentação regradinha não precisa ser de 3 em 3 horas, mas regrada faz com que ela mantenha aquela saciedade dela e não busque outros alimentos hiperpalatáveis para beliscar ou no final da noite para comer o que não comeu no dia inteiro. Sim, com certeza. Eu trabalho o jejum intermitente com alguns pacientes, né? O nome já diz intermitente, eu não trabalho ele de forma contínua, não gosto muito de fazer em dias seguidos, geralmente eu faço em dias específicos, é uma estratégia onde geralmente eu passo mais de uma dieta, onde eu passo poucos dias em jejum ou poucas semanas, geralmente eu faço com corredores, né? E aí a ideia por trás é estimular um pouco de biogênese mitocondrial, melhorar a lipólise, né, a eficiência metabólica, utilizar a gordura como fonte de energia, mas para o público em geral, provavelmente não seria algo que eu recomendaria. Eu já fiz, né, essa estratégia, boa parte do meu processo de emagrecimento foi utilizando o jejum, mas foi justamente como a Lara falou, foi mais uma questão de hábito. Eu já tinha o hábito de não fazer essa refeição e eu só aproveitei para esticar um pouco mais, eu treino muito bem em jejum, mas não é algo realmente que eu recomendaria a pessoa
vamos dizer assim, mudar o habitual. A pessoa que já faz o café da manhã, não, você tem que fazer jejum. Talvez não seja muito legal, né? Sim, é como você falou, eu acho que são casos e casos. Eu concordo que sim, tem perfis que dá para utilizar muito essa estratégia. Por exemplo, mulheres com lipedema é uma estratégia legal. E eu gosto do jejum, mas dependendo de cada caso, porque é uma estratégia. Não tem como você levar como um estilo de vida. Eu gosto muito do jejum, inclusive trabalho o jejum intermitente em alguns casos. Existem alguns casos que a gente não pode prescrever jejum, como mulheres grávidas, pessoas com compulsão alimentar, Importante falar mulheres lactantes, enfim, a gente tem alguns grupos de pessoas onde o jejum ele não se encaixa. Lembrando que o jejum ele é apenas uma estratégia nutricional. Ela não exclui nenhuma outra estratégia. Ela se soma às estratégias que a gente acorda com o paciente ali. Concordo plenamente com o Matheus e com a Luara, mas o jejum ele como eu posso dizer, ele tem um prazo, ele é intermitente, né? A janela de espaço que eu vou alimentar precisa também estar dentro de um déficit calórico se o jejum for o objetivo, o emagrecimento, porque ele vai usar as células do tecido adiposo para degradar mais e não as células de glicemia, insulina, que vai... Tem muita gente que usa o jejum como desculpa para avacalhar na janela alimentar, né? Exatamente. Aí não vai dar certo, né? Adianta nada. Não vale usar como recompensa. Nos ajudem. Eu fiz o jejum e não emagreci. Não emagreceu porque você não estava em déficit calórico. Você só sofreu. Você só deixou de comer por um tempo e comeu mais no e outro. comeu mais no outro. E aí Passou o dia de jejum e mandou uma pizza com 2 litros de Coca-Cola. Aí né? não rola. Aí não dá certo. Mas eu gosto muito, sim, do jejum. Acredito que eu tenho, assim, bons resultados com os pacientes que estão nessa estratégia e só precisa avaliar cada caso. Verdade. Sim. A importância do acompanhamento nutricional, né? Exatamente. Daquele acompanhamento individualizado. E saber se o paciente realmente já vinha fazendo, se ele precisa realmente fazer. É realmente questão de estratégia, mas ela não é superior a outras estratégias da alimentação normal. Exato. Show. Vamos pro próximo? Quente, começamos quente. Mais viu? uma rodada. Pro próximo. Só as piores vocês estão puxando. Começamos quente. Vamos pra mais duas aí, Essa pelo amor vai de Deus. meio que de encontro, continuando, né? Comer de 3 em 3 horas. Eita. E aí, vamos falar de comer de 3 em 3 horas, né? Não especificamente nessa janela de 3 em 3 horas, mas principalmente no processo de emagrecimento. Quando a gente tem o objetivo de recomposição corporal, que é o emagrecimento aquele fera, mantendo massa muscular ou até ganhando. É importantíssimo o fracionamento proteico. A gente tem que fazer refeições com um bom teor proteico a cada, no máximo, 5 horas. Porque é o período onde a degradação proteica começa a vencer a síntese. E aí, se eu não fizer uma refeiçãozinha com 20 a 40 gramas de proteína a cada 4 ou 5 horas, eu não vou ter o máximo ali da síntese proteica, da hipertrofia. E aí eu posso ter aquele processo de emagrecimento, onde eu coloco ali metade de gordura embora e metade de massa muscular embora. De massa muscular. Então não precisa, na minha opinião, ser de 3 em 3 horas. Mas eu acho importante fazer um bom fracionamento ali. Na minha opinião, isso não é uma regra. Né? Eu vou muito de cada pessoa, é individualizado. A gente colocou, né? Existe esse tabu aí há muito tempo na nutrição, né? Mas os estudos já vêm há um tempo avançando, falando que não existe essa regra. O corpo ele vai se adaptando, o seu organismo ele dá sinais. Você tem que respeitar o seu corpo. Por que essa regra existia a cada 3 horas? Porque é o tempo hábil que o nosso corpo leva para degradar os alimentos. E aí você vai sentir fome novamente a cada 3 horas. Tem gente que sim, tem gente que não. Sim. Então a gente precisa identificar cada paciente para falar sobre esse fracionamento. Sim, e eu concordo muito, porque quando é uma pessoa que não tem tanta informação, ela acaba acreditando nisso e leva isso como filosofia de vida. Eu tenho que me alimentar de 3 em 3 horas, mas aí... não vai dar certo, né? Mesmo sem fome, botar pra dentro aqui. Exato. E às vezes até esquecem da qualidade, né? Exato. Eu vou comer de 3 em 3 horas, mas tu vai comer o quê de 3 em 3 horas? Aí peguei 3 punhados de castanha. Com certeza. Comer um pão com manteiga, sem nada. Então, não é, na verdade... É importante esse fracionamento de alimentação. Mas o mais importante é o nível metabólico dessa pessoa. Porque ela pode comer de 3 em 3 horas. Mas se o metabolismo dela não estiver rodando e essa alimentação não for adequada para esse momento, vai ser mesmo que nada. Você pode comer de 3 em 3 horas. E o seu corpo ele não vai responder da forma que você acha que vai. Porque tem muita coisa por trás. Não é só o horário. Mas a alimentação em si, o que você vai comer naquela... O tipo de alimento. O tipo de alimento, o que você vai comer ali naquela janela de alimentação. É perfeito, como tu disse. Tem gente que nem tem digestão
para fazer a refeição de 3 em 3 horas. É. Tem gente que passa muitas horas ali no processo digestivo, fica empachado. Então vai muito do individual, né? Da A eficiência. capacidade né? gástrica dessa pessoa. Verdade. Né? Sim. E eu acho que assim, como a gente faz tudo muito individualizado, eu acho que tem que caber muito na rotina da pessoa. É verdade. Porque isso de 3 em 3 horas, às vezes, não bate com a rotina da pessoa. A pessoa fica vai ficar presa lá. naquilo, né? É, a pessoa vai ficar lá, ai, tô numa reunião aqui, preciso comer. Não, a gente vai encaixar de acordo com toda a rotina que o paciente relatou pra gente. Então, a gente vai adequar tudo para que isso dê certo e para que ele tenha maior adesão e constância. Afinal, é a dieta que tem que se adaptar à rotina do paciente, não o Perfeito. contrário. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho difícil alguém aqui dessa mesa comer de 3 em 3 horas. Acho que não tem ninguém que Que é o dia todo atendendo, não tem como não. Exatamente. Consigo não. Vai. Vamos pro próximo. Vamos lá. Álcool e emagrecimento. Só as boas, viu? Ai, essa aqui é Essa aí boa. foi boa. Essa daí o paciente já chega, eu posso beber no final de semana? Sim. E aí eu essa volto aí até para aquele ponto que eu comentei no início das pessoas estarem banalizando a nutrição e colocarem tudo porque a pessoa quer que coloque. Não é assim que funciona. O álcool é catabólico. Exato. Então, ele vai sim atrapalhar o processo de emagrecimento. Não é algo recomendável e não existe uma recomendação segura para álcool nos dias de hoje. Não existe uma dose segura para dizer, ó, tanto aqui é permitido. Não. Não tem. existe. Então, é algo que, de fato eu não recomendo para nenhum dos meus pacientes. Agora, se for uma pessoa que está iniciando, que está na reeducação alimentar, e ela tem um hábito, por exemplo, no final de semana, sair com a família e consumir algo, eu sempre peço para ele consumir algo que ele goste menos. E aí ele vai consumir menos, entende? Mas não é algo que casa bem, emagrecimento e álcool. Não tem nada a ver, os dois não funcionam juntos. Se você quer emagrecer, você tem que buscar, de fato, alimentação, nutrição, acompanhamento, mas o álcool ele não faz parte disso, e se fizer parte, é de uma maneira mínima. Até porque o álcool só perde para gordura, né? A cada 1 grama ele tem 7 Sim. quilocalorias. Então imagina, quando você consome o álcool, normalmente você adiciona outra bebida calórica, né? Ao gin, enfim, as bebidas mais calóricas, energéticos e tudo mais. Então, já vai ter ali alguma beliscada, porque eu estou associando com álcool. Aí, né? Então, se você quer emagrecer, evita, porque a redução de danos aqui vai ser pelo álcool, vai ser bem acentuada. Assim, eu acho que esse assunto tem muitas camadas que a gente pode ver, né? Mas tem essa questão também do ambiente por completo, né? Que o álcool, ele proporciona. Ele proporciona você ficar toda a vida beliscando alguma coisa, se a pessoa, né, não tiver uma estratégia antes de já ter... Não, e não vai se seguir a alimentado, estratégia. Não vai seguir a ter se estratégia. alimentado, então é ficar beliscando toda a noite. Também dormir tarde, então já atrapalha o sono, que é uma coisa que também que Aí já não vai dificulta treinar, a no outro dia já não vai E aí já atrapalha o emagrecimento. atrapalha a hipertrofia, atrapalha o emagrecimento, e no outro dia você fica morto de ressaca, não consegue treinar, não consegue nem beber água direito, tá desidratado, ainda Sim. tem isso. Ainda tem a desidratação. Então, realmente, é uma soma de coisas ruins que fatores o álcool, ruins. ele engloba, né? Se você Isso for é parar para verdade. pensar, não vale a pena. Do ponto de vista metabólico, eu não me lembro de nada pior do que o álcool para nenhum dos objetivos que eu trabalho, seja de emagrecimento, hipertrofia ou performance. Exato. Ele desidrata, ele prejudica a reidratação, reposição de glicogênio, aumenta a proteólise, diminui a lipólise. Tudo que a gente quer, ele atrapalha. Sim. Isso pensando no ponto de vista metabólico. Se a gente for pensar no ponto de vista comportamental, aí é 10 vezes pior. A gente vai passar a tarde toda aqui, né? A síndrome, não é? Pior demais. Ele, além de atrapalhar a síntese proteica, A síntese ele ainda proteica. degrada. Aí não tem como, não tem pra complicado, onde e ir. realmente É tudo ruim. Realmente é uma bola de neve que a pessoa já teve o consumo não planejado de comida. Aí já vai ficar de ressaca. Já não vai treinar. Aí a pessoa psicológica já se sente mal porque não tá cumprindo o plano. Aí já desiste. É uma série de fatores assim. Exato. Aí- E até trazendo para ponto de vista de consultório. Eu, particularmente, nunca tive um paciente com uma evolução relevante com consumo frequente ou alto de álcool. Todas as grandes evoluções que eu acompanhei como. Porque não funciona, não dá certo. foram Não, pessoas que são tiveram duas coisas que não casam. ou uma redução drástica ou até que pararam por um certo período, né? Eu fui a Concordo. pessoa já dos dois extremos, que já bebi muito, já bebi assim, sexta, sábado, toda semana e em muita quantidade. E aí eu, né, virou uma chavezinha na minha cabeça e eu parei 100%. E agora eu sou a pessoa que bebo, assim, uma vez no mês e é uma taça de vinho, assim, com meu namorado, mas, assim, é uma coisa totalmente esporádica, assim, realmente
pela Pelo questão social, né? também, não é exagero, né? A gente também não vai fazer esse terror na vida do paciente. A gente sabe os malefícios que mas a gente entende a individualidade de cada pessoa. Tem gente que quer o socializar e o comemorar é comer mesmo e beber. Então, quando você tá ali no final de semana com os amigos, com a família, você orienta esse paciente para que ele faça redução de danos. E não que ele pare de beber. A gente orienta, mas a gente não tem essa capacidade aqui, né, de entrar na cabeça da pessoa e fazer isso. Então, como o nosso papel é orientar o paciente para que ele saia do consultório sabendo dos riscos e dos malefícios e dos benefícios se ele diminuir a quantidade. Verdade. Eu tenho uma frasezinha que eu coloco no final de cada plano, que eu acho bem simples, que é assim, ó, qual a melhor dose? 0. A segunda melhor? A mais próxima de 0. Qual é a melhor frequência? Nunca. Qual é a segunda melhor? É o mais perto de nunca. Então, assim, quanto menos você beber e menos vezes, melhor. Eu sempre falo, o paciente fala assim pra mim, mas Rinara, qual é a melhor bebida? Falar aquela que você vai beber menos. Pergunta demais, hein? Qual a melhor bebida? Acho que essa é uma dúvida, assim, muito frequente. Essa é demais. Né? Aquela que você vai beber menos, porque lembra que 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. Algumas tem mais pela oleosidade, a cerveja tem mais pela cevada, né, pelo amido. O mercado já inventaram várias, a puro malte sem glúten, não sei o que, né? Mas o máximo, o mínimo que você consumir vai ser o melhor para sua saúde. E aí, perguntar um negócio para vocês. Aí vem aquele negócio de cerveja zero, cerveja low carb. Porque tem muita gente que tá comprando essa ideia, né? Como se fosse mudar alguma coisa. E tem até com proteína agora. Cerveja com proteína. Sendo que, na verdade, galera, o problema não é o tipo de bebida. Se é feito de arroz, de vinho, de cevada, o problema é o álcool. Exatamente. Então, independente do tipo de bebida, você vai ter os prejuízos ali. Por isso que a recomendação é a que você gosta menos, né? Essa aí é a melhor opção. É verdade. Realmente é. Resumindo, não consuma, não vale a pena, vai atrapalhar o seu emagrecimento. E se for consumir, faça uma redução de danos, Com né? certeza. Bebam com moderação. Galera, Vamos pra próxima. começamos quente, hein? Peraí, eu queria dar uma pausa aí, porque eu acho que agora é o momento ideal pra gente abrir a interação com a nossa audiência, que participou com vocês aí durante a semana. É o momento do FAQ, né? O FAQ aqui, e o Gustavo vai explicar melhor pra vocês como é que vai funcionar esse quadro aqui no XSCast, beleza? Beleza. O momento do FAQ XS Team é aquele momento que a gente vai poder tirar todas as dúvidas que estão aí na cabeça da galera. Algumas dessas pessoas que mandaram essas perguntas são pacientes de vocês, outras são pacientes. Temos pacientes da Rinara, da Lara, do Matheus, da Luara. Então é o seguinte, galera. Eles abriram, cada um, uma caixinha de perguntas ali no Stories, tá? Perguntando qual é a maior dúvida que os seguidores deles têm em relação à nutrição, vida saudável, treino, mas principalmente essa parte da alimentação, do plano alimentar, que é o mais difícil da gente seguir, né? É um fator primordial aí. Então, a dinâmica é bem simples. A gente vai passar aqui na tela a pergunta, eu vou ler, e aí cada um vai poder dar a sua resposta, tá? Então, vamos lá, galera. FAQ XS Team. Pergunta pra Lara, @Lorena Souza. Tomar creatina sem treinar faz a pessoa só ficar inchada? Pronto, eu acho que o primeiro ponto é que você tem que tomar creatina até mesmo quando você não for treinar. Porque a creatina, você vai ter os benefícios dela quando você toma todos os dias, porque ela tem um efeito crônico. Então, ela vai se acumulando lá no seu músculo, e aí, quando você for precisar usar num momento de potência, de força, então ela vai ser usada porque ela vai estar em maior volume lá no seu músculo. Então, você precisa tomar todos os dias. Agora, essa parte de ficar inchada, como eu falei, como ela vai se acumulando lá no músculo, ela vai meio que puxando água com ela, então vai tendo aquele inchaço, mas é um inchaço muscular. Não tem a questão da gordura ou inchaço subcutâneo, não. É realmente inchaço dentro da célula muscular. Então você pode ficar despreocupada com essa questão desse inchaço e, retomando, você tem que tomar todos os dias. Pergunta pro Matheus, da @Mascarenhas. Qual fonte de proteína tem mais qualidade? Todas são iguais? Não são todas iguais, mas nós temos algumas proteínas que são chamadas de proteínas de alto valor biológico, né? O que é esse valor biológico ali das proteínas? É a quantidade de aminoácidos e a proporção dos aminoácidos e a digestibilidade, né? Nesse caso, a gente tem as proteínas animais, tá? Leite, soro do leite, que no caso seria o whey protein, carne, peixe,
ovos, né? Leite e derivados. E a gente tem a proteína da soja também, que é uma proteína vegetal, mas que tem um excelente aminograma e uma boa digestibilidade. Então, ela faz parte ali das proteínas de alto valor biológico. Então, tem outras proteínas que têm um valor biológico um pouco inferior, que não vão estimular tanto a síntese proteica, como é o caso, por exemplo, do colágeno. Então, assim, não são todas iguais. Essas proteínas que eu citei, então, carne, frango, peixe, ovos, leite e derivados, né? No caso, a suplementação também, que são as proteínas do soro do leite, whey, que provavelmente são as que têm o melhor aminograma, e a proteína da soja são as melhores fontes de proteína que tem. Agora para Luara, da @Débora Macedo. A dieta para quem tem endometriose é muito restrita? Bom, vamos lá. Para quem não conhece, a endometriose é uma condição que acomete mulheres e é uma condição inflamatória. Né? Então, o padrão de dieta para endometriose ele é um pouco mais restrito, sim, devido a ser uma condição inflamatória. O que é que eu gosto de falar sempre? Tem restrição, mas precisa de estratégia. Não é qualquer restrição. Então, você tem que ter um padrão alimentar melhor, de mais qualidade, aquele básico, evitando industrializados, evitando alimentos inflamatórios e priorizando alimentos que vão causar uma melhora nesse perfil aí. Lembrando também que a endometriose é uma doença que tem como comumente, né, conhecido o aumento de estrogênio no corpo da mulher. Então, isso também causa, com mais facilidade, o acúmulo de gordura corporal. Então, além da gente tratar a inflamação, a gente também tem que tratar essa questão de acúmulo excessivo de gordura e, comumente, elas têm um peso mais alterado. Então, eu costumo prescrever uma dieta mais anti-inflamatória, além da suplementação associada, certo? E um padrão mediterrâneo mesmo, carnes brancas, evitar a carne vermelha ou consumir pelo menos 2 vezes na semana, priorizar legumes, verduras, alimentos integrais e, resumindo, é aquela alimentação de verdade e o mais limpa possível. E de suplementação que eu gosto bastante para endometriose é o ômega 3 e a cúrcuma. São ótimos para a inflamação, eu acho excelente, tanto para a perda de gordura quanto para a questão inflamatória mesmo, e também para a retenção, porque além disso, o aumento de estrogênio corporal aumenta também o inchaço corporal. Então, a junção da alimentação mais anti-inflamatória com esse padrão mais mediterrâneo, mais natural e mais limpo, mais a suplementação, mais o acompanhamento, é o que é necessário. Então, tem uma restrição, mas também tem estratégia por trás, tá? Massa. Agora para Rinara, tá? A pergunta que todo mundo quer saber, inclusive eu, da @Silene17. Eu consigo ter resultado sem treinar, só com a alimentação? Eita, essa daí tá com preguiça de treinar, hein? Dona Silene, vamos se matricular na academia. Tem silêncio. Vamos lá, gente. A base principal, acredito que ela quis perguntar do resultado, levando pro emagrecimento, né? Eu vou entender dessa forma. Dá. Porém com algumas limitações. Por exemplo, de fato, o emagrecimento ele vai ditar sobre alimentação, questão de metabolismo, saúde de modo geral. Mas se essa pessoa ela faz a dieta certinho, está fazendo déficit calórico, mas não treina, ela corre um grande risco de perder peso e perder junto a massa magra. E ninguém quer perder peso e ficar flácida. Então, eu, como nutricionista esportiva, eu sempre vou puxar a sardinha para o paciente fazer a dieta e fazer uma atividade física associada, principalmente o treino de força resistido. Musculação é o que vai modelar o corpo, é o que vai dar uma estética para a pessoa, é o que vai fazer a recomposição corporal. Então, é o melhor cenário? Não. Mas dá para emagrecer? Dá. Agora, pergunta aberta para debate, galera. Da @Miss Sila. Não consigo perder barriga. O que tá acontecendo? Muitas coisas. Muitos fatores, né? Aí, perder barriga pode estar relacionado a um fator, assim, multifatorial. Né? Pode ser questão hormonal, pode ser porque ela acha que está fazendo um déficit calórico, mas não está. Esse né? era o ponto que eu ia... Vamos levar em consideração que ela está fazendo a dieta ou não? Porque a grande maioria... Existe uma série de fatores que vai alterar. Beleza, mas a grande maioria só não faz a dieta. Sim. Essa é a grande realidade. A maioria não segue a dieta. Aí belisco um pouquinho aqui, eu tô fazendo dieta, mas só um biscoitinho não vai fazer Nada diferença. demais, eu mereço. Mas hoje eu tô triste, eu mereço comer um McDonald's. Ou, por exemplo, passei a semana toda fazendo bem certinho. Aí também no final a premiação de semana, é isso. Final de semana, come tudo que não comeu na semana inteira. E aí, levando em conta
Levando em consideração agora que ela segue a dieta, pode ser que ela esteja com a resistência à insulina. Exato. Isso que eu ia comentar. Continua. Continue. Com certeza, é isso mesmo. Porque tem gente que tem só aquela barriguinha Exato. na região o umbilical. buchinho, Isso. o famoso buchinho. Que perde tudo, mas aquela barriguinha não sai. E aí a gente tem um ponto importante, porque a gente tem que analisar a gordura visceral, a gente tem que Exato. analisar a resistência à Fator insulina. genético. Fator genético, cortisol dessa pessoa, como é que tá. Sono, como é que tá? Isso, porque existem padrões metabólicos característicos dessas pessoas que acumulam gordura só na barriga, né? E que tem essa dificuldade de perda, mas tem esses padrões por trás, que precisam ser resolvidos, porque você pode fazer a dieta que for. Sim. Se você não melhorar a resistência à insulina, níveis de cortisol, não melhorar a gordura visceral, essa barriguinha não vai sair. Missila, me conta aqui como é que tá o teu treino, a qualidade do teu sono, a ingestão da água e o teu déficit calórico. O manejo de estresse. Né? Deixa aqui o embaixo, todo mundo vai saber responder. O estresse também, ele é isso mesmo, Lara. O estresse, ele também é um fator muito preocupante para esse acúmulo de gordura. Verdade. Demais. Muitas pessoas não sabem disso, né? A mesma coisa do sono. No sono, a gente regula vários hormônios. Então, quando você não dorme bem, você aumenta um hormôniozinho chamado cortisol. Esse hormônio, ele favorece o acúmulo de gordura visceral, que é a pior gordurinha que existe. A mais difícil Difícil de sair e a mais perigosa. Então, a gente tem que tomar cuidado com observar o paciente de modo geral. Entender o porquê. Qual é a causa do problema? Tá de dieta, não tá? Se tá, ok. Vamos entender, vamos ver teus exames bioquímicos, vamos ver o que tem por trás disso. E aí a gente consegue entender melhor o perfil desse paciente e fazer uma conduta mais assertiva. Sim. E fora que a qualidade do sono influencia tanto nessa perda da barriguinha, mas também no ganho de massa muscular. Exato. Então, se você for uma pessoa que está querendo perder barriga e querendo ganhar massa, que Não, comumente é o que acontece, não vai acontecer de uma forma adequada. Porque no sono a gente produz hormônios que auxiliam essa hipertrofia muscular. Exato. Então, se todos esses pontos estiverem desregulados, essa barriguinha aí E a não vai questão do sair. sono também, como você falou, né? Desregula muitos hormônios, inclusive os hormônios da fome e da saciedade. Sim. Leptina e É. grelina, né? Que são Então- dois hormônios aqui altamente falados no consultório. Sim. Prestem atenção, Missila, se você não dorme bem, no outro dia você acorda com a vontade de comer coisas mais palatáveis, coisas mais gordurosas, né? Coisas que você normalmente não tem essa vontade. Você está mais estressado porque você não regulou seus hormônios quando você estava dormindo, então existe um efeito cascata aí Verdade. nessa privação de sono. Galera, bora pra última. Vamos pra última, gente, do nosso momento FAQ. Lembrando- Todo Tava mundo vai- amando. Lembrando, galera, se coisa ainda restou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá? Do nosso vídeo. Nossos Manda nutris aí. depois vão dar uma passada lá respondendo. Com todo mundo, certeza. Estamos online. Agora, outra pergunta aberta para debate, tá, galera? Para todos os nutricionistas, da @Deb Moreira. Como que eu faço uma dieta de hipertrofia sem ganhar tanta gordura? Excelente. Posso começar? Vai, Matheus. Eu acho que quando o pessoal vai fazer a dieta para hipertrofia, a grande maioria foca muito no valor calórico. No superávit calórico. falar isso. Superávit calórico a todo custo. Mas, na verdade, esse processo de hipertrofia, ele pode ser conquistado até mesmo em um leve déficit calórico. Moderado. O fator calórico é importante sim, mas quem manda na hipertrofia é o treino. Exato. O pai da hipertrofia é o estímulo, a nutrição vem para dar o suporte ao estímulo. Então, como fazer uma dieta de hipertrofia sem aumentar tanta gordura? Subindo de forma bem gradual as calorias, né? Acompanhando ali a sensibilidade à insulina, não deixar piorar a sensibilidade à insulina. Escolher Que mais? correto os alimentos. Sim. Porque o que as pessoas pensam? Estou em superávit calórico, vou sair comendo qualquer Tá coisa. liberado. Não, é aí onde mora a cerejinha do bolo. As pessoas acabam confundindo muito o superávit calórico com sair comendo qualquer coisa. Não, existem os alimentos corretos para a hipertrofia, existem os alimentos corretos para o emagrecimento. Se você faz um superávit calórico muito acentuado e você aumenta que essa quantidade de gordura passa de 1 grama por quilograma de peso, eu acho que aí já não é um Verdade. superávit tão adequado. E a qualidade alimentar importa aí. Muito. Né? Porque todo mundo quer crescer, quer ficar grande, É. mas e essa qualidade alimentar? Você faz esse superávit de uma forma inadequada, com qualquer coisa, só pra engordar, porque é muito Exato. calórico, e de fato você vai Aí engordar. realmente Aí vai ser vai ao ganhar. contrário. A qualidade muscular não vai estar. A qualidade muscular pode até aparecer embaixo, mas vai ter um percentual muito mais alto que não vai predominar essa hipertrofia. Exato. Se a gente for pensar numa estratégia nutricional um pouco mais avançada, entre aspas,
A gente pode fazer um ciclinho de carboidrato, Exato. não manter alto toda hora para não prejudicar a sensibilidade à insulina. A Em gente momentos de maior estresse mecânico no treino. Aí a gente faz uns dias baixos, mas isso aí é um pouco mais complicado, é um negócio bem mais... tem que ser uma consulta. mais específico. Mas a gente pode fazer esse ciclinho de carboidrato também. Eu gosto também dessa estratégia de ciclo de carboidrato. Legal. Também Eu acho amo. muito eu gosto. importante. Tanto para Adoro. emagrecimento quanto para hipertrofia. Gosto muito, inclusive Faço faço muito. muito também. Verdade. Eu acho muito importante essa questão de ir crescendo as calorias gradualmente. Porque aí você tem controle do quanto a pessoa está comendo, do quanto de gordura ela está ganhando. Realmente está fazendo parte do processo, né? Não é aumentando as calorias. Taca pasta de amendoim e reza. Adoidado. Com certeza. E não é qualquer carboidrato também, né? A gente tem que ver é. isso. Então, o ciclo de Então- carboidratos ele é muito interessante para qualquer modalidade, até as explosivas. Eu faço crossfit e eu faço ciclo de carboidratos também. Eu consigo ter performance, mas tem que ser algo bem minucioso, é muito específico. É muito tato, né? Assim, também do paciente. A gente entender o paciente. Será que essa estratégia funciona bem para ele? Sim. Porque pode ser que não funcione. Com certeza. Tem paciente que certeza. já tem dificuldade de seguir uma dieta linear, né? Exato. Aí se a gente for passar um ciclo de carboidrato, já complica, porque vai ter dias diferentes. Não é pra todo mundo, né? Já tem pacientes que não conseguem comer uma quantidade tão grande de comida. Então a gente tem que pensar naquele carboidrato que é um pouquinho mais calórico, mas que ainda é limpo, para conseguir colocar em menos quantidade. isso. Tapioca, aipim. Show. E aí, Gustavo? Galera, vamos agora pro nosso próximo quadro, né? Primeiro, deixa eu agradecer aqui a audiência, a galera que mandou as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, né? Obrigada, gente. Lembrando, Vocês Os arrasaram. comentários estão abertos, hein, gente? Podem comentar mais. E agora nós vamos pro quadro É Padrão ou Não É Padrão XS Team, tá? O Gustavo tá indo aí Polêmica, mais polêmica. explicar pra vocês e entregar as plaquinhas. Beleza, gente. O meu momento assistente de palco. Agora a dinâmica que eu tenho para propor para eles é a seguinte. Nós vamos agora passar aqui na nossa tela algumas frases de personalidades do meio do fitness. E aí a gente vai ter atleta, a gente vai ter médico, a gente vai ter influencer, pessoas que estão aí conhecidas, que são bem visadas aí no meio do fitness, tá? Bem influentes. E é simples. Vai passar a frase e você vai me dizer se você concorda ou não. Eu vou passar essa plaquinha para todo mundo, tá? E se você concorda, plaquinha verde, padrão XS Team. Agora, se você discorda, plaquinha vermelha, discordo. Depois disso, tá? Você vai dizer concorda ou discorda, uma breve explicação e depois a gente descobre quem foi que falou, beleza? Combinado todos? Combinado. Vamos distribuir aqui as plaquinhas. Eu vou levar aqui o meu pote. Beleza. Então, galera, vamos começar. A primeira frase da nossa dinâmica é: se você emagrecer, toda a sua vida vai melhorar. E aí? Plaquinhas, quero placas. Eu vou ter que concordar. Eu concordo. Padrão XS. Vou ter que concordar porque é o que aconteceu na minha vida. Assim, seus problemas no trabalho podem não melhorar, né? A sua confiança, a sua autoestima. confiança, com certeza. autoestima. Corre o risco de significado ficar muito da boa. frase, né? O significado da frase, eu concordo, é padrão XS. Claro que toda a sua vida é um pouco demais, né? Você vai se sentir melhor, confia, acredite. E outra, né? Emagrecimento, o contrário de emagrecimento, né? Obesidade é uma doença. Então, se você não tiver essa doença, você vai ser, de fato, já uma pessoa feliz e realizada. Então, Com certeza. concordo. Então, todo mundo alinhado, padrão XS Team, né? Isso aí foi padrão. Galera, e o autor dessa frase é Guto Galamba, Tinha que especialista em ser emagrecimento. o maioral. Então, Guto Galamba, padrão XS Team. Sim, Então, tá todo mundo padrão de XS acordo. Team. Vamos agora para a próxima frase, que é: meu corpo só começou a mudar quando eu ajustei a alimentação. A gente tá falando de quem treina, mas não faz dieta. E aí? Quem Plaquinha. treina, Padrão XS Team. meu corpo começou a mudar. Quem se Só alimenta bem, mas não começou a treina, mudar né? quando Não? ajustei a alimentação. Ajustou a alimentação. Sem sombra Sim, de dúvida. sim. Com certeza. Com certeza. Gente, a dieta treinar o que é for, a mãe e o mas treino é o pai. Padrão XS Team. Exatamente. Vocês estão concordando muito com as coisas, Tá. né? Só que a gente discordar com isso. Quem falou é a autora, na verdade, dessa frase, né, galera? Graciane Barbosa, musa fitness, ex-BBB influenciadora. Os ovos. Vocês imaginavam concordando ovos. com a Graciane Barbosa, gente?
Era uma personalidade que vocês se imaginavam concordando? Que seria padrão XS? Não muito. Não Prefiro imaginava. não comentar. Prefiro não me comprometer. Então é uma surpresa, né? Pra alguns de nós. A próxima frase que eu vou estar trazendo aqui é a seguinte. Tomou álcool, você para de emagrecer. Ponto final. E aí? Tomou álcool, parou de emagrecer. Divide opiniões, né? Essa é meio... Tá perto de discordar, hein? Eu acho que assim, não é uma Discordo. coisa tão bruta assim. Não é você tomou álcool, parou de Tomou, emagrecer, gente. é. Muita coisa envolve pra você parar de emagrecer. Não é só Exato. tomou o álcool e pronto, não. Tomou quanto? Então eu discordo. Então, qual é a quantidade? Qual é a frequência? É um alcoólatra? Como que é? Exatamente. Tá muito vago, assim, Temos, não então, dá pra se nossa primeira aprofundar. plaquinha vermelha. Primeiro discordo. Demorou, mas ela saiu. A frase, gente, é do Paulo Musi, médico Eita. ortopedista, influenciador. Eu pensei que vocês iam concordar, Poxa, gente. Musi. Ô, Muzi! Então, O então, Muzi é Paulo médico, Musi- a gente tá falando aqui mais da nutrição, então talvez seja por isso. É essa porque a gente tem que discordância. entender o contexto dessa Sim, frase, né? A gente não entende. O contexto que eu entendi é que foi muito abstrato. Sim, não é que, pode nem, ser- é que nem você falar, comer um pedaço de bolo E- atrapalhou o seu emagrecimento Foi. todo. Eu acho que não tem- é bem por aí. Eu entendo o que ele quis dizer. Mas eu concordo. Mas discordo. É. Mas eu entendo que é mais fácil explicar desse jeito. Muitas É. vezes. Sim. É mais fácil. Perdão, Muzi, eu te amo mesmo Eu assim. também, viu? Super fã. Vamos agora para a próxima frase, tá, galera? Que é: dieta não é passar fome, essa é universal, né? Essa aqui é padrão XS. Padrão XS. Não milhão. tem como Sim. passar fome aqui não. Não tem pra onde correr, né? Todo mundo então concorda que é padrão XS Que Team. é resultado com menos, né? É. Essa frase é de ninguém mais, ninguém menos do que Vivi Diva, né? Winkley. Clay. Pouca força aí. Perfeito. É, bem magrinha a bichinha. É, realmente acredito que fome ela não passa não. Não tem nem Ela perigo. tá bem. Vamos agora. Próxima frase, galera. Essa daqui é: fisiologicamente falando, emagrecer é muito mais fácil do que ganhar massa muscular. Já vou logo me adiantando. Verdade. Muito, Verdade. muito mais fácil. O negocinho difícil é você É ganhar difícil, um quilo de músculo, viu? Sim. É um processo bem É crônico, lento. assim, bem lento, muito Bem trabalho. bem tóxico. Aí É. pra perder a musculação, ela não perdoa, né? Se você Nada. pegar uma gripe, meu amor, o músculo que você ganhou já foi embora ali no Exato. espirro. Exatamente. O relacionamento tóxico é aí. Você deixou a musculação, ela acaba com você. Ela acaba com você em um espirro. Não, ela lhe deixa maravilhosa, mas agora parou por. Deixa, um dia, deixa, vai pensar em deixar ela um Isso. pouquinho. Até hoje, com toda a evolução, todas as pesquisas, não se tem ao certo ainda todos os mecanismos da hipertrofia. Ainda hoje, a gente sabe algumas estratégias de treino que levam àquele resultado final. Mas o passo a passo, até hoje, ainda não é 100% elucidado como acontece a hipertrofia. É um processo muito mais complexo. E essa não. frase, gente, é de ninguém mais, ninguém menos do que Renato Renato Cariani, Cariani. fisiculturista e empresário do Qualidade. fitness. Gente, infelizmente, acabou o nosso episódio, tá? Queria agradecer vocês pela participação de vocês, pelo tempo, por agregarem muita coisa aqui nesse episódio. Como sinal de agradecimento, queria pedir para o Gustavo entregar para vocês nossos brindes, né? Nossas canequinhas do XS Cash. Gente, são muitas, eu vou dar 2 viagens. Exato. São 2 viagens. Obrigada. Obrigada. Agradecimento aí Lindíssima. pros nossos nutris. Vou Olha. tomar muitos cafés aqui nessa Queria agradecer também a nossa audiência que participou, Claro. mandou mensagem para todos Verdade. vocês, né? Os meninos abriram Obrigado. a caixinha de pergunta deles, então todo mundo participou antes do episódio. E também vai acontecer agora um momento que a audiência também vai participar no pós-episódio, tá? Separamos assim, eu não posso dizer que é uma gincana ou gincana tá fora de moda. Desafio, Gincana eu acho que tá bem ultrapassado. Verdade. Cara, Gente, tu tá aqui, amigo. cada nutricionista vai ter um desafio para os próximos 7 dias. E você vai poder participar desse desafio, tá? Então, vai ter o Team Matheus, o Team Luara, o Team Rinara e o Team Lara. E cada um deles agora vai falar qual é o desafio semanal deles
e você vai poder participar postando nas suas redes sociais e marcando a hashtag do time do seu Nutri, tá? Então, vou abrir para vocês agora falarem qual é o desafio de vocês. Vamos lá, começando, Matheus? Vai, vou começar. Time MM é um time que acorda cedo, meu. É o meu time, vocês sabem como é que é. Time madrugão. Desafio Time MM, aeróbico em jejum, todos os dias, 7 dias, aeróbico em jejum. Menos de meia hora não conta, tá? É 30 pra cima, AEJ todos os dias. Vocês vão ver que eu vou estar fazendo e vocês vão vir junto comigo. Vamos pra cima. Então a hashtag é hashtag TeamMM, é isso, Matheus? Time MM, com certeza. AEJ todo dia. Tem que querer mais que os caras. Marca o Matheus, posta a hashtag dele, marca a XS Team Wellness Club, beleza? Nós vamos repostar aí a galera que vai participar. Vamos lá, Rinara? Team Rinara Caetano. Todo mundo vai treinar de domingo a domingo. Musculação. Vamos ganhar, ó, músculo. Então, de domingo a domingo, eu já faço isso, né? Então, assim, eu acho que o desafio vai ser mais pra vocês. E aí, eu só preciso encontrar um horáriozinho que se encaixe. Mas vai dar certo, meu povo. Vem comigo. Todos os dias, de domingo a domingo, 7 treinos por semana. Tia Rinara fazer força aí. Fazer força. Então, se você é Team Rinara, 7 dias, hein, galera? Vamos acompanhar. Agora vamos para o Team Luara? Bora! Team Luara Marinho Nutri, tá, gente? Vamos lá. 7 dias com a meta de 3 litros de água por dia. Vamos jogar essa retenção pra fora, vamos se hidratar. Isso aí vai ajudar no seu emagrecimento, na sua hipertrofia, na sua qualidade de vida no geral. Quem treina, quem não treina, todo mundo vai nessa agora. 3 litros de água por dia. Postar e me marcar lá no Instagram. Essa da água é simples, mas não é fácil. Sim. Essa difícil. daí é tensa. Essa parece simples, mas não é fácil, porque muita gente tem dificuldade com água. Sim, inclusive eu vou estar nessa com vocês, lógico. Pra gente que passa o dia atendendo, sentado no ar-condicionado, é um desafio. É um desafio. Sim. E agora vamos pro Team Lara. E aí, Lara, qual vai ser o desafio da tua galera? Team Lara Macedo, né? E o meu desafio é um pouco parecido com o do Matheus. Mas é fazer cardio todos os dias, de domingo a domingo, no mínimo 30 minutos. Não precisa ser em Não jejum. precisa ser na madrugada, Pode não? ser qualquer horário, né? Qualquer horário. Que achar pra você, mas é no mínimo 30 minutos. Boa. Boa. Galera, queria agradecer todo mundo novamente e relembrar vocês de se inscrever aqui no canal da XS Team, tá? Deixa a tua curtida aqui no episódio, ativa o sininho e lembrar vocês também de seguir todas as nossas redes sociais, tá? Vamos lá. XS Team Wellness Club, XS Team Personal, XS Team Run, XS Team Run. Lembrando também XS a Team XS Team Suplementos, né? Sim. XS Team Suplementos. Também o nosso parceiro, o I Love Corrida, tá? Não esqueçam de seguir todos esses perfis, porque lá tem muito conteúdo de qualidade. E é isso, galera. Muito obrigado. Queria agradecer vocês por toda essa participação e espero vocês no próximo episódio, tá? Obrigada. Valeu, Obrigada, galera. gente. Foi Obrigado. ótimo. Tamo junto. Adorei. Até a próxima. Vem ser Obrigada, XS. Matheus. Vem ser XS. Faz o X.